Oi gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e hoje eu vou falar com você sobre PIG. Porco? Não, gente, pequeno para idade gestacional, tá? É PIG, quer dizer, pequeno para idade gestacional. Nós vamos falar sobre GIG, sobre PIG e assim por vai. Esse vídeo vai ser um pouquinho parecido com o GIG, porque acaba que vários fatores são bem similares, mas a gente vai trabalhar cada um deles. Para se você estiver preocupada só com o GIG, você acha lá. Se você estiver preocupada só com o PIG, você acha aqui. Mas eu aconselho você assistir os dois, tá bom? Vamos lá. O que é você definir uma criança como um PIG? Você tem uma tabela de crescimento, dentro dessa tabela de crescimento você tira 90% das crianças que estão nascendo hoje em dia, estão nascendo dessa idade gestacional, com esse peso aproximadamente, com essa circunferência cefálica, com esse tamanho de corpo e com esse peso. E aí você tem o normal e aí você vai tirar o normal. A gente tem hoje em dia de que uma criança que nasce com 40 semanas, se for um menino, tá? Tem diferença de peso entre meninos e meninas. Se for um menino, vai nascer com cerca de 3 quilos, com 40 semanas vai nascer com cerca de 3 quilos. Se for uma menina, vai nascer com cerca de 2 quilos e 800, tá? Esse é um normal, tá? Se for abaixo disso, é considerado um PIG, pequeno para idade gestacional. Então, tem uma criança de 40 semanas que nasceu com 2 quilos e 800 e é um menino, ele tem que ser avaliado se ele é um PIG, porque ele está pequeno para a idade gestacional. Mas existem fatores que vão dizer o motivo pelo qual ele é um PIG. Fatores que são normais e fatores que não são normais. Tá? Quais são? Nós temos, em primeiro lugar, vamos falar, você tem o PIG que é simétrico, tem as causas simétricas, tá? O que é simétrico? Pensa assim, simetria, quer dizer que tudo segue uma linha. Quer dizer que o perímetro cefálico bate com o tamanho do corpo do neném, que bate com o peso do neném. Quer dizer que é um PIG, é um neném pequenininho que nasceu para ser pequenininho. Não tem nada de errado com aquilo. E tem a assimetria, a causa de assimetria, que é o neném tem o perímetro cefálico certo, o tronco certo, mas ele é muito magrinho. Ou ele tem uma quantidade muito pequena de tecido adiposo. É aquela criança realmente pequenininha para a idade gestacional dela de 40 semanas. Você bota ela do lado de uma criança de 40 semanas normal e você vê que ela é pequena. Ela é pequena, ela é magrinha, ela é, não vamos dizer raquítica, né? Mas ela é pequenininha. Quais são os fatores que podem fazer com que uma criança seja um PIG, que você tem que ver na história da mãe, da família, da gestação, o que está acontecendo? Se os pais forem pequenos, você pega 2 cotoquinhos de gente, você quer uma criança grande? Não vai, coitada dessa mãe também, se ela queria tiver uma criança grandona, né? Vai ser um nenê pequenininho, você não vai esperar que seja um nenê grande. Mães muito jovens, tá? Ver essas mães, principalmente em países onde a mulher engravida muito cedo, você vai ver que são crianças que nascem muito pequenas, porque as mães são pequenas e as mães são muito jovens. E isso é um fator de que, assim, a mãe ainda está com hormônios de crescimento sendo desenvolvidos para o crescimento dela. E, de repente, ela tem um outro ser humano desenvolvendo dentro dela. Então, não está na hora dela ser mãe, está na hora dela crescer e virar gente. Mas ela vira mãe, então, provavelmente, essa criança vai ser pequena, vai ser um PIG. Problemas com a placenta também fazem com que você tenha um PIG. Uso de droga, uso de álcool, uso de cigarro durante a gravidez fazem com que você desenvolva um PIG. Gestações gemelares também desenvolvem um PIG, mas você pensa, aí você já envolve um monte de fator de espaço, de placenta, de hormônios, de tudo mais. E a gente sabe que os gemelares vão nascer prematuros, né? E provavelmente vão nascer pequenininhos, menorzinhos, tanto pela idade gestacional quanto pelos outros fatores que acarretam junto, tá? A pré-eclâmpsia é um fator também. A saúde da mãe, quando ela tem problema de hipertensão, problema de diabetes, problema renal crônico, problema cardíaco e lúpus, ela tem grande probabilidade de ter um PIG. Outra coisa é a anemia. Tanto a anemia grave quanto a anemia falciforme vai fazer com que a mãe desenvolva um PIG, uma criança pequena para a idade gestacional. Os riscos fetais.
Quais são os riscos que essa criança pode nascer com? Defeitos congênitos, principalmente no cérebro, no coração e nos rins. Os PIGs apresentam muitos problemas nesses 3 órgãos, tá? E algumas infecções que acontecem, que afetam o feto, são tipo, uma delas que a gente tem visto muito no Brasil, é o vírus da Zika, né? Que dá microcefalia, afeta o cérebro. A citomegalovírus e a rubéola também são infecções que afetam o feto. Outras anomalias fetais podem acontecer devido a ser um PIG é a trissomia do cromossomo 18, ok? Complicações na gestação, principalmente o alto risco de abortamento espontâneo durante a gestação ou o neném nascer morto, que é o que a gente chama de natimorto. Complicações durante o parto, ele vai ter uma pontuação baixa na tabela de Apgar, que lembra que a gente já fez um vídeo lá falando sobre a tabela de Apgar, é a nota que você dá para o neném quando ele nasce. E essa tabela, um dos fatores que ela vai avaliar é a asfixia, se ocorreu ou não asfixia durante o trabalho de parto. E provavelmente o PIG vai ter asfixia durante o trabalho de parto, tá? Normalmente essa asfixia se dá por problemas da placenta, tá? Continuando, um outro problema que vai acontecer do PIG durante o trabalho de parto é a aspiração de mecônio e ele fazer hipoglicemia, que nem o GIG, só que por ele ser pequeno para a idade gestacional, ok? Um problema que acontece nos PIGs também, esse vai um pouquinho mais a fundo, a gente vai explicar rapidinho, mas é mais técnico, é a policitemia. O que é a policitemia? Você tem uma quantidade muito grande de células vermelhas no seu sangue. Você sabe que o seu sangue tem as células vermelhas, células brancas, nutrientes, tem um monte de coisa. Mas tem muitas células vermelhas no seu corpo. No seu corpo não, do neném, tá? O sangue do neném, ele é muito viscoso, ele é muito grosso por causa desse excesso de células vermelhas. E apesar das células vermelhas serem responsáveis por carregar moléculas de oxigênio, se ele está muito grosso, ele vai caminhar mais devagar. Ele caminhando mais devagar, ele está mais espesso, vai ter uma diminuição no fluxo sanguíneo. Aí o que vai acontecer? Você tem uma oferta menor de oxigênio para o neném, ok? O nenê vai apresentar uma pele avermelhada e ele, por não ter essa quantidade de oxigênio disponível como ele precisa, ele vai ser um nenê mais letárgico, ele vai ser um nenê mais molenga, mais devagar, mais... ok? E ele ainda vai ter o problema da hipoglicemia, porque o sangue dele não está fluindo na velocidade direito, ele não vai absorver a quantidade de açúcar que ele precisa absorver. Ele vai ter angústia respiratória, tá? E ele vai provavelmente desenvolver a hiperbilirrubinemia. E, de novo, vamos lá. Hiperbilirrubinemia, tá? E provavelmente ele vai precisar ir para fototerapia. São coisas que podem vir a acontecer, não estou dizendo que vão acontecer, mas pelo fato dele ser um PIG, por não ser filho de pais pequenos, ele vai ter desenvolvido. Outra coisa, se ele é um PIG, ele não tem muito tecido adiposo, certo? Porque ele é uma criança pequena para a idade gestacional. Isso quer dizer que ele vai ter dificuldade de controlar a temperatura do corpo dele. Ele não tem muita quantidade de tecido adiposo. Ele tem músculo, osso, mas ele não tem muita gordura. Então o corpo dele não tem de onde tirar energia para se aquecer, tá? E aí ele também não tem uma grande quantidade de carboidratos para tirar essa energia para ele se aquecer. Então vai ter dificuldade em ter a regulação da temperatura corporal. E vai ter aumento de risco de infecção do sistema imunológico, por ter um sistema imunológico comprometido, ok? Então, são vários probleminhas que acontecem aqui e ali, ou que podem acontecer tudo de uma vez só, mas que não é garantido que vai acontecer. Não estou falando que porque seu nenê foi diagnosticado como PIG, ele vai ter esses problemas, mas já sabendo que se ele for diagnosticado, pode ser que ele desenvolva. Então você vai ter que prestar atenção se ele está aquecidinho, se ele está bem amamentado, se ele está bem hidratado e tudo mais. E se ele não está tendo um quadro letárgico, aquele quadro molenga, aquele quadro de hipoglicemia, ao invés de ser uma criança que está com soninho.
Tá bom, gente? Eu espero ter respondido para você o que é um PIG, pequeno para idade gestacional, e que se ficou alguma dúvida, você deixa aqui embaixo pra gente. Se você gostou desse vídeo, clica no botãozinho do like, segue a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo, segue a gente lá no www.enfermeiraonline.com.br e se você tá grávida ou tem uma amiga que tá grávida, indica para ela nosso site, chama idadegestacional.com.br, é uma calculadora que vai ajudar bastante você ou a ela, tá bom? E vamos lá, beijo!